Fala galera, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como modelar um problema e como gerar as tabelas no Matisse. Primeiro eu vou fazer com associação simples, tá? Fazendo relacionamentos de zero para um, de um para n, aquela relação básica que tem na modelagem de classe, certo? Então assim, como é que a gente vai começar? Primeira coisa, eu abro o Matisse Enterprise Manager e preciso criar uma base de dados, tá? Vou criar uma base de dados aqui, aula, tá? Ela começa offline, então eu preciso startar ela, eu clico em cima dela e aperto play, com isso ela começa a rodar, ok? Aí tem o meu esquema aqui, que não tem nada, por enquanto que eu não criei nada. Então beleza, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos, como eu falei, criar uma associação. Qual vai ser a associação? Vai ser uma tabela que eu vou criar de departamento e uma tabela de empregado, onde o empregado pode ter associado zero ou um departamento e o departamento pode ter zero ou mais empregados. Tá? Com base nessa ideia é que eu vou modelar no, no Matisse Manager. Tá? Vou dar um reload aqui. Ou no Matisse Database Modeler. Ok? Então eu tenho aqui minha base de dados, meu esquema. Como é que eu faço aqui? Ou o botão direito New para criar a classe, ou vem aqui na setinha e criar classe. Então eu vou criar aqui a classe departamento, onde ele vai ter um único campo que é o nome do departamento. Ok. Depois eu vou criar aqui uma outra classe, que vai ser a classe empregado, onde ele vai ter o nome desse empregado, ele vai ter o sobrenome do empregado. Eu vou mudar aqui o tipo para date, onde ele vai ter a data de nascimento. E basicamente é isso. Ok? Beleza. E como é que a gente faz essa associação? A gente vem aqui nessa setinha de associação, tá? Clico aqui numa classe e seleciono a outra e clico também. Aí ele monta aqui. Por enquanto eu vou deixar direcional a associação, certo? Mas eu vou tirar esse direcionamento. É só para a gente identificar aqui, facilitar. Eu vou clicar em cima da associação, tá? Botão direito, editar associação. Beleza. Então é o seguinte, quem fica perto da classe, essa relação que está aqui perto da classe é a relação da outra classe. Então, por exemplo, o que vai ficar, a relação que vai aparecer aqui embaixo da classe de departamento é referente a empregado. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui a associação. Um empregado ele pode ter quanto departamento? Ele pode ter zero ou um departamento. Tá? Então, eu coloco que ele é membro de um departamento. Tá? Isso vai ser minha referência que eu tenho na tabela departamento. Já o que vai aparecer aqui, empregado, o departamento ele pode ter zero ou mais empregados. E eu coloco então, o departamento tem membros, certo? Eu dou um OK e agora eu vou tirar o direcionamento. Eu coloco bidirecional, pronto. Então eu tenho aqui o departamento, ele tem zero mais membros e o empregado ele tem zero, ele é membro de zero ou um departamento. Uma vez que eu terminei aqui, eu dou um salvar. Esse salvar faz o quê? Ele pega esse modelo que a gente fez aqui no design, né, com as caixinhas e tal, e ele transforma isso em código e executa lá no meu manager, tá? Então quando eu voltar lá na tabela, ele já vai aparecer as classes departamento empregado, onde ele vão ter aqui as colunas que eu criei, né, nome do departamento, nome, sobrenome, idade de nascimento e tal, e as minhas relações, tá? Então eu tenho aqui
como se fosse uma lista de membros, né? Não é só uma questão de referência. E tenho também a referência para a minha tabela de departamento, onde o empregado vai ser membro de algum departamento. Ok? Tranquilo. Então vamos lá. Como é que eu faço agora para fazer o insert na tabela? Isso vai servir tanto para esse caso como para o outro, só vou mudar algumas coisinhas. Então assim, eu clico em cima da base de dados, venho aqui no último ícone, tá? Que é um Query Analyze, e ele vai abrir essa telinha. Uma vez que ele abrir essa telinha, vou copiar aqui, vai ficar mais fácil e vou explicar a vocês. Ok. Eu vou fazer um insert na tabela departamento, certo? Passando o nome do departamento, então o campo que eu vou preencher, que vai ser o departamento de vendas, e eu retorno para o banco de dados uma referência dessa tabela, na verdade, dessa linha que eu estou inserindo, para uma variável chamada DEP Vendas, que é uma referência a esse departamento que eu estou criando aí, tá? Isso vai ser usado aonde? Vai ser usado como uma referência que eu vou passar na hora de inserir empregado. Então eu vou colocar o nome, sobrenome, data de nascimento que estão aqui, e preciso passar como membro de o departamento que ele pertence, que no caso é a minha referência aqui, ok? Então eu mando executar, ele fez as duas inserções tranquilo, e aí eu venho dar um select aqui, tá? Pago tudo aqui porque ele executa tudo que está escrito aqui. Então o que é que eu fiz aqui? Primeiro, eu estou dando um select na tabela empregado, dei um alias aqui de P para não precisar ficar botando empregado, ponto e tal, tal. Simplesmente chamo P. Então eu vou pegar todos os atributos de P e vou pegar também o nome do departamento. Mas olha como eu estou pegando o nome do departamento. Eu estou pegando através de empregado. Eu estou navegando no meu objeto, tá? Então eu estou dentro de empregado. Dentro de empregado eu tenho uma referência para a tabela departamento. E aí, com essa referência, eu pego o nome do departamento que eu vou pegar. E aí eu botei uma cláusula aqui, né? Dizendo que eu só quero que venha o departamento de vendas, tá? Se eu tivesse mais departamentos criados e tal, eu poderia filtrar só por isso aí, tá? Então, eu mando executar e ele me retorna aqui o OID, que é criado automaticamente, o nome, o sobrenome, a data de nascimento, membro de, é uma referência a, a, ao OID de lá da outra tabela e o nome do departamento. Se eu fizer um select departamento, lá em departamento, vai aparecer vendas lá, tá vendo? E eu tenho uma referência aqui, ó, 0x1092. Quando eu fiz aquele select lá, apareceu justamente essa referência aqui, 0x1092. Então ele conseguiu referenciar, conseguir associar isso de uma maneira tranquila. Beleza? Agora eu vou fazer um exemplo de herança, tá? Onde eu vou ter aqui uma classe chamada pessoa, certo? Ah, essa classe, opa, desculpa, preciso colocar aqui as coisinhas. Pronto. Então eu vou colocar aqui, essa pessoa vai ter um nome, tá? Essa pessoa vai ter uma matrícula, vamos dizer que seja uma instituição, algo desse tipo. Esses dados aqui são fictícios, tá? Então você pode colocar o que você quiser. Só voltar aqui que eu vou colocar a matrícula como integer. Opa, integer. Vou colocar aqui também como integer o RG, o CPF e basicamente, deixa eu ver o que eu planejei mais. Pronto, basicamente é isso. Então essa pessoa, indicada na instituição, ela seja um professor, certo?
Então o professor nada mais é do que uma generalização, certo? Oh, desculpe, é, eu estou especificando, né? Estou deixando mais específico uma classe que é muito genérica, né? Então, acho que ele chama de generalização mesmo. Então, ok, eu vou colocar aqui o professor, minha classe. Vou colocar, o que eu planejei aqui, só para não esquecer. Ele vai ter o cargo, formação e matrícula. Então, vou botar aqui cargo, vou ter aqui a formação e a matrícula aqui vai ser o integer. O que é que eu vou fazer aqui? Uma coisa diferente que eu fiz na outra, tá? Eu vou criar índices para essas tabelas. Como vão ser criados esses índices? Eu venho aqui, botão direito em cima da tabela, edito, tá? Aí vai aparecer essa caixinha de texto aqui. Eu clico aqui em novo índice, tá? Ele vai criar um novo índice aqui. Eu vou dizer que vai ser P matrícula, tá? Eu vou dizer que ele vai receber como parâmetro a matrícula nesse índice, que ele vai ser uma chave primária, beleza? Isso vai fazer o quê? Eu não vou poder inserir matrículas iguais para mais de uma pessoa, tá? Para mais de um professor, se eu tivesse mais professor tivesse outra situação de outro funcionário comum, não poderia inserir a mesma matrícula. Isso eu estou garantido com esse índice, certo? A mesma coisa, vou apagar esse, tem aqui que foi demais. Mesma coisa eu vou fazer com o professor. Eu vou criar um novo índice, tá? Ele vai ser P mat prof. Ele vai receber como parâmetro a matrícula do professor, que é uma matrícula diferente, nesse caso aqui, e também vai ser uma chave primária. Pronto, terminei aqui bonitinho. Aí agora eu vou fazer a minha generalização. Então eu venho da classe que eu vou generalizar para a classe pessoa. Perfeito? Basicamente é isso. Mando salvar, vai aparecer lá no meu gerenciador. Dou um refresh aqui, ele atualizar, ele apareceu a classe pessoa e a classe professor. Olha que interessante. Todos os itens que estão em pessoa também apareceram em professor. Por quê? Porque é uma questão de herança. Então, o professor herdou os atributos de pessoa para ele. Então, na hora que eu fizer um insert em professor, eu não vou fazer um insert só de cargo, formação e matrícula. Eu vou passar as informações também que ele herdou de pessoa. Então, eu preciso passar informação de nome, preciso passar informação de matrícula, RG, CPF, tudo isso que eu herdei lá de pessoa. Conceito de herança básico lá de orientação a objeto. Então, eu vou montar um insert aqui, a mesma coisa. Vou aqui no meu Query Analyze. Tá, então eu vou inserir aqui na classe professor a matrícula. Tá, só conferir aqui o nome, RG, CPF, cargo, formação e a matrícula. Ok, vou fazer meu insert, consegui inserir tranquilamente. Ok, então você deu um select lá na tabela professor. Ops, perdão. Na tabela professor ele vai aparecer lá os dados que eu cadastrei, certo? Aí você me pergunta, e se eu quiser, para confirmar aquela questão do índice que eu criei. Então se eu tentar inserir aqui, eu vou mudar o nome aqui para Daniel, tá?
mas eu vou colocar o mesmo número de matrícula das duas, tanto essa matrícula quanto uma matrícula específica do professor, tá? Se eu tentar inserir, o que que vai dar aí? Ele vai dizer que já tem um índice associado à matrícula com esse que eu passei. Então vou mudar aqui, vou mudar aqui para 4. Vou tentar inserir. O que é que ele vai dizer? Que dá erro, porque a matrícula do professor também é um índice primário. Eu já coloquei 000. Aí eu venho aqui e vou alterar agora. Vou botar 1. Aí sim ele vai me deixar inserir. Tá vendo? Conseguiu inserir. Então quando eu fizer o select agora vão ter 2 registros na minha tabela. Ok? 2 registros tranquilos aqui na minha tabela. Certo? Então são essas explicações que eu queria passar. Todos os conceitos de orientação a objeto, de herança e de associação estão aí. Então, qualquer problema que vocês tiverem para modelar, é simplesmente modelar como se estivesse modelando na UML, as classes, as associações, as heranças. Usa lá o model para facilitar o trabalho. Modela tudo bonitinho lá, ele vai gerar as tabelas aqui no banco e aí os inserts e os selects vai fazendo à medida que você vai precisando. Beleza, galera? Espero que tenha aí esclarecido mais algumas dúvidas. Um abraço.